Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. O Mengão vai começar a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estreia contra o Internacional, tem novidades no mercado da bola. Jorginho está muito próximo de ser jogador do Flamengo. O Flamengo está renovando o contrato com Gerson. Mengão cobrando dívidas, meus amigos, de alguns clubes que não pagaram o Flamengo. Tem muita informação importante, tem a lesão do De Arrascaeta e também o corte do De La Cruz na seleção uruguaia. Vamos analisar tudo isso aqui. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo do like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações e deixe aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flamengo TV, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. De Flamengo, enfim, o Flamengo campeão carioca, campeão da Supercopa em 2025, de olho aí em muitas competições nessa temporada, a companhia tá de folga. Sexta, sábado e domingo, Felipe Luiz deu 3 dias para a rapaziada aí descansar, parte física, parte mental também. A temporada vai ser muito puxada, já está sendo, mas agora vai entrar naquele período bem mais puxado ainda. Então, de fato, vão ser 3 dias de descanso. Ao mesmo passo, a diretoria segue ali na busca por ajustar, fazer aquele ajuste fino no elenco e passa pelo Jorginho. Como eu disse, aquele festival que acontece, o Jorginho Rio, que está acontecendo aqui, o Jorginho está pelas ruas da cidade aí, enfim, levando a sua mulher europeia, está curtindo aí o Rio de Janeiro, observando, tentando ver, de repente, possíveis locações aí para morar, sentir o clima da cidade, como é que está sendo. As redes sociais da mulher dele estão sendo invadidas por rubro-negros e ele pode até, quem sabe, fazer uma visita ao CT, ao Ninho do Urubu, conhecer a estrutura para já conversar, ter um tete-a-tete mais próximo ali, Boto, Felipe Luiz, e aí o Flamengo tentar fazer os últimos ajustes com o Jorginho. O contrato dele com o Arsenal vai até o fim de junho e aí no fim de junho o Flamengo teria que contar com o jogador no início de junho para a disputa do Mundial. Tem uma questão de bônus que ele receberia se ficasse até o fim do contrato com o Arsenal. Então são ajustes ali financeiros que as partes têm que fazer, mas o Flamengo sabe que tem que ter paciência. Em relação a Gerson, o Gerson recebeu uma proposta considerada muito vantajosa pelo Flamengo, salário top do elenco, também estendeu o vínculo que vai até 2027, até 2030, mas por parte do jogador a questão ali é que eles desejam um pouquinho mais. O Flamengo não acena neste momento em levantar um pouco mais esta proposta. Ontem houve reunião aqui no Conselho Deliberativo do Flamengo, uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do Flamengo. Ele falou sobre os temas e falou: vocês que têm fé, falando para os conselheiros ali, torçam para a mulher do Jorginho gostar aí do Rio de Janeiro, da Dias Ferreira, que é uma rua famosa aqui do Leblon, e também disse, o atleta Gerson gostou da proposta, o atleta Marcão parece que não. Então, falando ali sobre essas questões, essas renovações ali, o BAP também disse que a previsão é de receita recorde de R$1,5 bilhão de reais, fez algumas, o Flamengo enxugou de algumas maneiras ali o que poderia fazer, recebeu a previsão de R$3.300.000 no caixa ali que tinha, depois enxugou quando foi eleito, aí ficou com 70 milhões e disse que vai cobrar. Todo mundo que estiver devendo o Flamengo vai colocar o nome mesmo na mídia de quem estiver devendo o Flamengo, fazendo alusão aí ao caso Thiago Maia Internacional, alguns clubes portugueses que estão devendo, o Flamengo já acionou a FIFA. Nação, e falando desse assunto, o BAP ele diz que encontrou inadimplência de mais de 56 milhões que estavam sem cobrança no Flamengo. Só para você ter uma ideia, você lembra daquele clube, o Leixões, que o Flamengo ia comprar na época do Landim? O cara tá devendo demais o Flamengo. Meu Deus do céu, cara, a gente tem uma lista aqui, o site do Globo Esporte, ele mostrou aqui uma lista de alguns jogadores que foram vendidos aí pelo Flamengo e o Flamengo não recebeu. Olha só, o André Luiz tá no Estrela Amadora, são mais de 1,2 milhões de euros. Tem o Daniel Cabral, Thiago Maia, que tá no Internacional, 4 milhões de euros que o Flamengo não recebeu, meu amigo. O Flamengo vendeu o jogador e não pagaram.
Internacional paga o Flamengo. Tem o Everton, que foi vendido pro Leixões, é aquele clube que o Flamengo ia comprar, olha só. 1 milhão de euros. Tem o Gabriel Noga, também no Leixões, 100 mil euros. Tem o Diego dos Santos, que está no Passos Ferreira. O Igor Jesus no Estrela Amadora, revendido ao Los Angeles, 3,6 milhões de euros. Quer dizer, cara, o clube pega o jogador, faz negócio com o Flamengo e ainda revende o jogador. Pô, o Flamengo tem mais de 9,9 milhões de euros para receber, cara. O negócio tá difícil. O Flamengo, o BAP já prometeu que vai acionar a FIFA e vai cobrar um por um. Vamos ver o que vai acontecer. E olha só, nação, Danilo deu uma entrevista muito especial na Flamengo TV, juntamente com o João Guilherme, e ele, cara, rasgou elogios ao técnico Felipe Luiz, que está fazendo um excelente trabalho, e ele falou sobre os títulos que ele já conquistou no Flamengo. A Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Muito legal. Você falou aí, trabalhei com grandes treinadores, né, do futebol mundial, e você está trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Felipe, como o mister, né? Professor. Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho. Depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele é segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei, pô, isso é maluco, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele tá fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube, né? Acho que alguns treinadores não dão certo em certos tipos de clube e, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos. E isso foi uma coisa que me deixou muito curioso, assim, em relação ao trabalho dele, que me fez também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador de Sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né, porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora sim, nesse momento foi um contato bem mais intenso, assim, porque no final das contas existiu uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim, o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu tô aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Ele deixou bem claro que
que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista. Porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial de uma forma, assim, meu potencial máximo é naquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições, que eu falei para ele, eu vou para aí, não tô indo para passear, tô indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? O prof, mister, conte comigo aí, que precisar, a gente tá aqui. E os jogadores Arrascaeta e o Nico de la Cruz do Flamengo são cortados da seleção uruguaia nas eliminatórias. A seleção uruguaia divulgou em suas redes sociais que Arrascaeta e de la Cruz estão cortados da seleção e não vão jogar contra a Bolívia, jogo que será na altitude de La Paz. E aí, nesse comunicado, eles falam que o Arrascaeta sofreu um problema muscular, isso aí não é segredo para ninguém, foi substituído inclusive pelo próprio de la Cruz no jogo de ontem contra a Argentina, aos 41 do primeiro tempo. E o Arrascaeta ele teve um problema na virilha, segundo o treinador Bielsa, em entrevista coletiva. Beleza, o Flamengo recebeu o comunicado deles, Arrascaeta sofreu isso, fez exame, nós vamos reavaliá-lo, beleza. E aí o Flamengo foi pego de surpresa quando o de la Cruz também foi cortado nesse comunicado. E nesse comunicado a seleção uruguaia não explica nada por que o de la Cruz foi cortado, apenas disse que o jogador não vai seguir com a delegação para o jogo contra a Bolívia. O Flamengo, obviamente, tem que ficar sabendo o que aconteceu. E aí eu fui apurar o que a seleção uruguaia alegou para o departamento médico do Flamengo. Segundo eles, o de la Cruz foi cortado por uma opção técnica do Bielsa, por entender que seria um jogador que não iria agregar tanto nesse jogo na altitude, um jogador que precisa ser preservado, poupado pelas questões físicas dele, e por isso ele foi cortado. O Flamengo não divulgou isso em nenhum lugar, muito menos a seleção uruguaia, como eu já mencionei. E eu fiz o meu papel como jornalista, apurei e estou trazendo as informações aqui para vocês. Agora é o grande lance. O de la Cruz, embora não tenha lesão, retorna ao Flamengo. Ele não vai continuar com a seleção uruguaia. O Arrascaeta, que tem um problema muscular, um problema físico, vai continuar tratando com a seleção uruguaia. Eu confesso que eu esperaria o contrário. Se a gente for parar e analisar, o jogador está machucado, ele retorna ao seu clube. Mas não, ele vai continuar seguindo o tratamento com a seleção uruguaia e se reapresenta durante a semana à delegação do Flamengo. Já o de la Cruz volta agora, se reapresenta provavelmente na segunda-feira ao técnico Felipe Luiz, junto com o Gerson, inclusive, que já foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema físico. E aí agora o Flamengo tem mais 2 jogadores que estão representando as suas seleções. O Gonzalo Plata, que fez um baita jogo ontem contra a Venezuela, um dos melhores em campo. Só não foi o melhor porque o Ener Valencia acabou fazendo 2 gols, mas o Plata jogou muita bola. Eu assisti ao jogo, nossa, o Plata vive grande fase. E o Varela, que está com a seleção uruguaia, ainda vai seguir para esse jogo contra a Bolívia. Então, foi por isso que esses jogadores foram cortados. Data FIFA novamente fazendo estrago no Flamengo. Eu já disse aqui, eu acho que algo precisa ser feito pelos clubes. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A forma como a CBF e as outras federações tratam os jogadores também, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, porque não vejo treinador deixando de usar jogador porque o jogador está com incômodo muscular. Para mim, o Gerson viajou já com incômodo, nada tira isso da minha cabeça, porque ele sentiu esse incômodo contra o Fluminense, e se fosse um jogo do Flamengo, por exemplo, ele poderia ser poupado, mas já que a seleção brasileira, que joga pouco, é oportunidade única e acaba entrando no sacrifício, mas algo precisa ser feito. Não dá para a gente simplesmente aceitar, entre aspas, que o calendário é assim e pronto. Não, os clubes precisam se unir, precisam se juntar e cobrar uma medida das federações. Falei aqui no outro vídeo, vou repetir aqui, nem que seja um seguro. O tempo que o jogador ficar longe dos gramados, a respectiva federação paga o salário dele. Exemplo, CBF. Pedro ficou 9 meses longe dos gramados, CBF pagando
o salário do Pedro durante 9 meses, porque pelo menos isso ameniza o prejuízo causado no clube, no caso, o Flamengo. E não é só o Flamengo que sofre isso. O Palmeiras, por exemplo, eu estava vendo o noticiário aí, vai ter que fretar avião para trazer jogadores convocados. Cara, e o Dorival chamou o Everton, o goleiro, para quê, sabe? Para quê? O cara tem jogo quarta-feira extremamente importante pela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, maior rival do Palmeiras. Para que chamar o Everton? Então não faz o menor sentido certas convocações, sabe? O Flamengo também tem Léo Ortiz, Wesley e Alexandre com a seleção brasileira, tá bom? Esqueci de mencionar aí anteriormente, é porque eu quis dizer de seleção internacional. Na seleção brasileira, obviamente, tem Alexandre ainda, que pode jogar, tá? Eu vejo o Arana jogando muito mal. Tem o Léo Ortiz e tem o Wesley, que na minha concepção tem que ser titular contra a seleção argentina. Mas não, Vene, torcer para ele não jogar. Gente, na boa. Sem hipocrisia também, é extremamente importante para o Wesley atuar com a camisa da seleção brasileira, ainda mais como titular, e o valor de mercado dele agora aumenta de uma forma bem considerável. Então, essas são as informações de momento durante essa data FIFA que está causando prejuízo ao Flamengo. Nação, a situação não tá fácil não, hein? De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, todos sofreram aí pequenas lesões nessa eliminatória, nessa convocação da seleção brasileira das eliminatórias da Copa, né? E olha só, o Pedro, que também tá lesionado, ele deu uma palavra na igreja que ele foi, e ele falou também sobre a lesão que ele teve, a recuperação, né, que ele conseguiu ter. Inclusive a expectativa é que ele possa voltar já no mês de abril, hein? Daqui a alguns dias. Tomara que dê tudo certo pro Pedro. E ele, cara, emocionado, falou do momento que ele sofreu essa lesão lá na seleção brasileira. E quando eu tive essa lesão agora, na seleção, eu lembro que eu tava no quarto do hotel, o treino foi à tarde, e de manhã eu tive meu devocional, meu momento com Deus. E eu lembro que eu escrevi num papel do hotel, que tinha em cima da mesa, eu escrevi: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Eu escrevi esse bilhete, coloquei bem em cima da mesa, bem visível, e fui pro treino. E nesse mesmo dia, eu machuquei meu joelho, no treino, fui fazer exame, e lembro que foi difícil receber essa notícia. Mas ao mesmo tempo em que foi difícil, o Espírito Santo já me deu um renovo. No mesmo tempo que veio a dor, o Espírito Santo já vem com alegria. No mesmo momento que vem a dificuldade, Jesus vem com a paz que excede o entendimento. E eu lembro que eu cheguei no hotel, cheguei já sabendo do exame, que eu ia precisar operar. E quando eu cheguei no quarto, eu olho aquele papel e eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo: Deus é bom e o Senhor, o seu amor dura para sempre. E aquilo ali me trouxe uma esperança, porque eu sei que Deus estava comigo. Quando a gente está sendo fiel, quando a gente está sendo obediente, quando a gente é temente a Deus, pode vir um momento ruim, mas a gente vai saber: é da vontade de Deus, eu vou passar por isso. Deus não dá fardo nenhum maior do que a gente não consiga suportar. Não há provação maior do que a gente não consiga suportar, porque é Deus quem procede, é Deus quem nos tira disso, é Deus quem dá o resgate para cada um de nós. E naquele dia, naquela mesma noite que eu me machuquei, foram todos os jogadores lá no quarto, alguns da comissão também. E eu lembro que eu falei para eles, quando eu saí, eu escrevi isso aqui: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E eu falei para eles que Deus é bom quando Ele me levou para uma Copa do Mundo, mas Deus continua sendo bom mediante essa lesão. E eu falei aquilo, alguns emocionados no quarto. Eu também não era um momento fácil para mim também.
E eu lembro que eu falei aquilo e eu senti que Deus está comigo, independente do momento, da circunstância. E Deus, Ele tem uma alegria que nunca acaba, irmãos. Lá em Salmos 25 vai dizer que nenhum dos que esperam em Deus ficam decepcionados. Não tem decepção para nós que caminhamos com Deus. E recentemente veio um da comissão que estava lá no quarto e falou: pô, eu fui tocado naquele dia, porque você não esperou nem passar uma noite, não passou nem um dia, você falou isso. E aquilo ali não tem como vir de mim. É o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo quem nos mostra que está conosco mesmo mediante essa tempestade. Então que a nossa alegria, a nossa paz não esteja nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Não esteja num trabalho, numa amizade. A nossa paz, a nossa alegria verdadeira vem de Deus. Essa paz, ela não nos abandona. Amém? Nação, tá aí o relato emocionante do Pedro, falando sobre... fazendo a sua pregação, mas falando aí sobre aquele corte que ele teve da sua lesão na seleção brasileira. Cara, mas tá demais esse negócio, hein? De La Cruz sofreu aí uma pequena lesão, considerada uma pequena lesão. Agora o Arrascaeta, o Gerson, cara, uma confusão, né, nisso daí. Mas bom, tem que torcer para que os jogadores voltem bem, né? Porque vai começar o Campeonato Brasileiro, depois já começa a Libertadores da América, então eles têm que voltar bem, né? E torcer pro Pedro voltar o mais rápido possível. A expectativa, há quem diga, de que ele volte já no mês de abril, próximo mês. Nós já estamos, hoje é dia 23 de março, já estamos praticamente aí nos últimos dias do mês de março. Então, torcer para que o Pedro consiga voltar em abril. Cara, seria espetacular, ainda mais pensando no Super Mundial de Clubes, né? Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Você tem um grupo de WhatsApp? Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, dá aquela moral pra gente, tá bom? Grande abraço, um ótimo domingo pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.